Nós vamos hoje falar sobre um assunto aqui muito sério também, que é a respeito de determinadas filosofias religiosas que vêm enganando a humanidade. Procuraram me enganar, eu escapei do laço, devo orientar o meu próximo. Assim como eles têm o direito de enganar a humanidade, eu também tenho o direito de defender a humanidade e me defender também. Portanto, queremos falar a respeito da determinadas igrejas chamada reformista, principalmente aquela que chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Veja bem que até o ponto que chegaram esses religiosos de hoje de querer reformar até a norma divina. Por que querer reformar a norma divina? Estou referindo isso porque a norma divina está nesse livro, é uma coisa, e os religiosos criaram outras doutrinas, escreveram outros livros e estão exigindo outras coisas que Deus não está exigindo e nem Cristo. Portanto, ser anticristo é exatamente isso. É ensinar aquilo que o Cristo nunca ensinou e nem recomendou. Portanto, estamos referindo aqui a essa igreja que proíbe as pessoas comer carne de galinha ou comer as carnes limpas, que Deus jamais proibiu. Portanto, nós encontramos aqui na Bíblia que até os anjos de Deus comeram carne. Portanto, no livro de Levítico, nós encontramos, no capítulo 11 de Levítico, as carnes que são proibidas por Deus e aquelas que são permitidas. Aquelas que Deus permitiu como alimento e aquelas que Deus jamais permitiu. Como é o caso do porco, no capítulo 11 de Levítico, versículo 7 e 8, declara que o porco não é para tocar no seu cadáver, nem comer da sua carne, porque ele é imundo. O nome do bicho já é realmente porco. Portanto, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a questão de não comer aquilo que Deus proíbe é questão de saúde e questão também de se livrar das coisas que são consideradas perante Deus como sujas ou imundas. Mas essa igreja que estamos referindo está querendo, ou querendo não, está cobrando o que Deus não cobra. E vemos que estão realmente procurando reformar a norma divina. Por que reformar a norma divina? Porque até os anjos comeram carne e eles têm a coragem de excluir uma pessoa da igreja porque comeu carne de galinha. Eu mesmo sou prova disso, que eu estive nessa igreja durante algum tempo, mas não deixei que eles me bitolassem, escapei do laço. Portanto, aqui no livro de Gênesis, capítulo 18 de Gênesis, versículo 8, está declarando que Abraão deu carne para os seus visitantes, os anjos que foram à sua casa, e Abraão preparou a carne e deu para eles e eles comeram. Mas esses teimosos religiosos temem que não. Então nós vamos ler aqui para ver qual vale mais, se é a palavra desses anticristos ou se é a Bíblia Sagrada. Então veja bem, no capítulo 18, versículo 8 de Gênesis, declara, versículo 7, olha, em seguida, para começar, olha: correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, diante dos anjos, olha. E ele estava em pé junto a eles.
debaixo da árvore, e comeram. Aqui está falando que os anjos comeram a carne da vitela, com leite e tal, que Abraão pôs lá e eles comeram. Mas essa igreja se considera mais santo do que os anjos de Deus, ou mais santo do que o próprio Cristo, porque, segundo a Bíblia, o próprio Cristo comeu carne. Comeu peixe, comeu carne. Porque 1 Coríntios capítulo 15, nós encontramos lá o texto que mostra que uma é a carne dos homens, outra é a carne dos peixes. E assim vai. Então, peixe é carne também. Nós encontramos em Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículo 32 em diante, o que mostra que Cristo comeu carne, comeu peixe, peixe é carne. Portanto, certamente esses religiosos são muito mais santos do que Cristo. O Cristo deles deve ser um outro, o Deus deles deve ser um outro, porque Deus não proíbe o que eles proíbem. Isso é o que as religiões têm feito através do tempo. Depois da morte dos apóstolos, surgiram esse grande número de religiosos, cada um com uma filosofia diferente, para enganar a humanidade. Esses audaciosos que têm a coragem de impor condições perante Deus, isso é, proibir o que Deus não proíbe. Isto é realmente a obra dos anticristos que viriam, que já no dia dos apóstolos já havia muitos deles, de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 24. E hoje os anticristos estão esbarrando uns nos outros. No capítulo 24 de Lucas, aqui, versículo 41 em diante, declara, quando Cristo já havia ressuscitado, os apóstolos estavam pescando, estavam no mar, e assim que eles chegaram na terra, Cristo aproximou deles, declara o texto aqui, capítulo 24 de Lucas, versículo 41, diz, não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa que comer? Cristo perguntou aos apóstolos, tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Portanto, aqui está mostrando que Cristo comeu carne. Mas esses reformistas, chamados reformistas, são muito santos, né? Então não come, mais santo do que Jesus Cristo. O Deus deles deve ser um outro, o Cristo deles deve ser um outro mais santo do que o nosso Jesus Cristo. Portanto, nós sentimos a grande perca por parte de milhares de pessoas que acreditam nas mentiras que os anticristos criaram, e as pessoas nascem e morrem crendo no engano. Então veja bem, Cristo lá no deserto, quando a grande multidão estava longe de suas casas, ele compadecendo das pessoas, ele multiplicou os pães e os peixes, que havia ali alguns pães, alguns peixes com alguém, e ele multiplicou para que milhares comessem. Peixe é carne, Cristo deu carne para as pessoas lá, claro. Cristo deu também bebida alcoólica para as pessoas, deu vinho, transformou a água lá na festa de casamento de Canaã da Galileia, transformou a água em vinho. Segundo uma outra tradução, declara que o mestre Sala, o mestre da festa, admirou porque ele disse que aquele vinho que foi transformado, a água em vinho por Cristo, que foi dado por último,
Ele admirou porque dizendo que primeiro se dava o melhor vinho, depois quando as pessoas estão embriagadas é que se dava o vinho ruim. Mas no caso lá, deram o melhor, deixaram o melhor para depois da festa. Deixando bem claro lá que o vinho é uma bebida alcoólica que embriaga. O que a Bíblia condena é os beberrões. Vinho nunca foi suco de uva, igual pensam os adventistas, esses grandes movimentos religiosos aí, que os seus líderes não têm conhecimento, então comemoram a Santa Ceia com suco de uva, dizendo que o vinho que Cristo multiplicou lá na festa de Canaã, as águas de vinho, não tinha álcool. Isso é uma mentira muito grande. É só procurar um dicionário e procurar aqui num dicionário o significado da palavra vinho. Vinho é uma bebida alcoólica que Cristo também tomou. Portanto, esses religiosos que estão ensinando que Deus não ensinou, que Cristo não ensinou, ensinando coisas que Cristo não ensinou, eles simplesmente estão enquadrados como anticristos, porque estão ensinando aquilo que Cristo não ensinou. Nós encontramos textos bíblicos em vários lugares que mostram que o vinho, por exemplo, veja bem, o vinho, por exemplo, Jesus tomou vinho, Jesus tomava vinho. Está aqui na Bíblia, aqui no livro de Lucas, declara que Cristo tomava vinho. Portanto, essas igrejas que querem dar uma impressão de santidade, cobrando aquilo que Deus não cobra, exigindo aquilo que Deus não exige, é realmente uma obra dos homens, uma obra da carne, uma obra de engano criada pelos homens para tapear a humanidade. Veja bem, Paulo falou a Timóteo, lá no livro de Timóteo, falou a Timóteo, não beba somente água, mas use um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Lá em 1 Timóteo capítulo 3 também, nós encontramos uma declaração que fala Paulo aconselhando aos líderes, aos homens mais maduros que cuidavam da igreja, dizendo que não devia ser dado a muito vinho. Por quê? Se beber muito, embriaga. Isso prova que o vinho tem álcool, por isso que não podia beber muito. Aqui no capítulo 7 de Lucas, veja bem, versículo 33, declara o seguinte: porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Porque João Batista comia apenas gafanhoto e mel silvestre. O gafanhoto que João Batista comia era realmente gafanhoto comestível, como está lá no livro de Levítico, capítulo 11, lá fala a respeito dos gafanhotos, que certos gafanhotos que era comestível, que não era considerado imundo. Mas existem outros religiosos, como no caso dos adventistas, os ensinos deles dizem que João Batista era vegetariano. Mentira! João Batista comia gafanhoto. Gafanhoto é um animal saltatório, é um animal, não é nada de vegetal. Está lá em Lucas, o gafanhoto que se podia comer. Mas a continuação aqui, no versículo 34 do capítulo 7 de Lucas, declara, olha, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então veja bem, Jesus Cristo comia e bebia vinho. Vinho, pega um dicionário e vê, vinho é uma bebida alcoólica. As pessoas são covardes, tem a Bíblia na mão, mas não tem coragem de aceitar as declarações bíblicas. São fanáticos, hipócritas, porque
não entende, não sabe o que é a santificação. Acha que para ser santo é não provar isso, nem provar aquilo. Não é isso, não. Nós não devemos pôr na nossa boca aquilo que Deus condena, mas aquilo que Deus não condena não é pecado usar. Portanto, a ceia da igreja primitiva era muito diferente também da igreja desses religiosos de hoje, fanáticos, hipócritas. Por quê? Porque o vinho que era usado na ceia da igreja primitiva, o vinho continha álcool, porque era vinho. Vinho é uma bebida alcoólica, suco de uva é uma coisa, vinho é outra. E o que é comparado simbolicamente como sangue de Cristo é o vinho, não é o suco de uva, não. Portanto, aqui, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo disse, olha, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, está vendo? Porque eles comiam muito, bebiam muito, então a ceia é apenas para comemorar, é uma coisa simbólica ali, apenas uma participação provando. E as pessoas comiam muito e bebiam muito e ficavam bêbados. Olha aqui a continuação do versículo 21 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Aqui está falando que os irmãos lá na igreja primitiva bebiam demais o vinho da Santa Ceia e embriagavam. Se embriagavam porque era vinho, não era suco de uva. Então, as pessoas deviam ser mais francas, transparentes nas declarações e aceitar o que a Bíblia diz. Então, Paulo continuou falando no versículo 22. Não tem porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Está vendo? Então as pessoas estavam escandalizando a obra de Deus, por quê? Porque bebia demais e, em vez de comemorar a ceia, estava causando escândalo. Outros comiam demais. Mas era vinho, era uma bebida alcoólica, por isso que ficava bêbado, o embriagado. O suco de uva não embriaga. A verdade é que as igrejas de hoje, as igrejas, grande número de igrejas que surgiram, não passa de uma tapeação inventada pelos homens. O que Deus deixou na palavra de Deus como norma, eles estão mudando. E essa tal de igreja da reforma querem reformar até a norma divina. Certamente, Cristo, para eles, estava errado quando Cristo deu carne para o povo lá no deserto, né? Abençoou também a pesca dos apóstolos, que pegaram muitos peixes, peixe é carne. Em 1 Coríntios, capítulo 15, declara que uma é a carne dos peixes, outra é a carne dos outros animais. Então, peixe, carne de peixe, peixe também é carne. Portanto, a hipocrisia da religião é tanta que chegam ao ponto de querer reformar até a norma divina. A Bíblia é usada apenas como um instrumento fictício, mas ela não é usada na prática. E as pessoas estão ensinando aí uma infinidade de coisas mentirosas que chega ao ponto até de blasfemar contra o Espírito Santo. E assim vai. A Bíblia é um livro desconhecido na mão de muitos chamados crentes, que segundo a Bíblia nós vemos que não passam dos enganadores, estão com a Bíblia nas mãos, mas não estão praticando o que ela ensina, ou ensinando o que ela ensina. Estão querendo ensinar outras coisas que Deus jamais ensinou. Portanto, todas essas igrejas que surgiram depois da morte dos apóstolos, com novas doutrinas, são obras dos anticristos que saíram da igreja primitiva, já naquele tempo já havia muitos deles. E no tempo não é de admirar, porque no tempo de Noé, o mundo estava entregue à tradição dos homens e ninguém acreditou no ensino de Noé. Noé pregou a história da conta que Noé foi o único homem que andava com Deus e a sua família foram salvos na sombra de Noé. É isso que a Bíblia mostra, que Noé que era o homem que andava com Deus.
Todo mundo havia corrompido o seu caminho perante Deus. Hoje não é diferente. As religiões estão preparadas ou devem estar preparadas e esperando pelas pragas que Deus vai mandar. Primeiro na Igreja Católica e depois todas as igrejas mentirosas que estão fazendo, ensinando que Deus nunca mandou. E surgiram depois da morte dos apóstolos, com novas doutrinas. Que coisa que o apóstolo aconselhou a Timóteo, 1 Timóteo 1,3, que não era para ninguém ensinar outra doutrina, mas cada uma tem a sua doutrina num livrinho chamado Princípio de Fé, e quem não aceitar aquilo é considerado como um herege. Portanto, nós estamos aqui para desmascarar esses enganadores. Muito obrigado. Numa próxima, nós vamos continuar com esses assuntos sérios, para que você veja o que os líderes religiosos estão fazendo na Terra, apenas enganando a humanidade. Obrigado.